Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Voltamos para a continuação de permutação. Bom, queridos, já vou projetar aqui o slide aqui da nossa segunda aulinha de permutação, parte 2. Então, vamos fazer uma recordação rapidinha e continuar o conteúdo. Bom, queridos, na aula anterior, este espetáculo de Yume apresentou para você conceitos de permutações. Evidentemente que primeiro a gente viu o que é um número fatorial, fizemos as considerações, né, porque todas as formulinhas de permutação vão envolver fatorial, assim como nós recordamos também o princípio multiplicativo ou o PFC, princípio fundamental da contagem, onde consiste em multiplicar as possibilidades de cada fator. E aí, a partir de um exemplo clássico de PFC, que foi esse aqui, quando eu tenho algarismos para formar números de tantos algarismos distintos, isso é um exemplo clássico de princípio multiplicativo. Nós fizemos esse exercício, né? E eu te mostrei que esse mesmo modelo, porém, quando eu tenho uma quantidade de algarismo disponível igual à quantidade de algarismos pedido lá no número, e aí sim, 4 algarismos para 4 posições, 5 algarismos para 5 posições, como esse exemplo aqui, ó, 4 números para 4 posições, e aí sim eu teria ali, então, um exercício de PFC que poderia ser utilizado também na forma de permutação. Porque nós vimos que a permutação, de fato, nada mais é do que quando eu tenho N elementos para N posições. Então, para diferenciar um grupo do outro, basta eu trocar os elementos de posição. Esse é o conceito de permutação. Permutação significa trocar. Permuta é troca. Então, isso é muito importante. E nós vimos que nós vamos dividir o estudo, né, em 4 partes. Permutação simples, permutação com repetição, permutação circular e a codificação com o estudo das permutações. Lógico que na aula anterior nós vimos, lá no finalzinho, o conceito de permutação simples. O que é a permutação simples? É quando eu tenho N elementos para N posições lineares, ou seja, N posições sucessivas, uma após a outra. E nesse tipo de permutação, os elementos não podem se repetir. E a fórmula para se calcular a permutação simples é dada por N fatorial. Então, permutação de N elementos é igual a N fatorial. E aí nós vimos o primeiro exemplo, nós já fizemos aqui, né? Determine quantos anagramas podemos formar com a palavra cola. Nós vimos que eu tenho 4 letras, o C, o O, o L e o A. Repara que elas não se repetem. Então, era uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial. Opa, 4 fatorial, 24 possibilidades. Nós já vimos isso aí. Já fiz na aula anterior. A partir de agora, nós vamos para mais exemplos de permutações simples, para então continuarmos o assunto de permutação. Então, o exemplo 2 também é bem simplesinho, envolve também as permutações. Então, vamos fazer juntos. Determine quantos anagramas podemos formar com a palavra prêmio. Então, é importante, primeiro, anagramas são palavras com ou sem sentido. Então, não importa, ela pode ter ou não sentido. Então, anagramas são palavras com ou sem sentido que podemos formar trocando as letras de uma determinada palavra. Então, eu quero saber quantos anagramas eu consigo formar com a palavra prêmio. Primeiro, prêmio, eu tenho o P, o R, o E, o M, o I e o O. Repara que eu não tenho repetição. P, R, E, M, I e O. Então, se eu não tenho repetição, é uma permutação simples, porque anagramas basta trocar as letras de posição. Eu vou ter o mesmo número de elementos, será o mesmo número de posições. Então, para fazer o exercício de forma prática, e aí você tem que entender o porquê que é prático, porque é rápido,
Eu poderia chegar aqui e falar que o total, então, vai ser igual à permutação de 6 elementos. Vai ser igual à permutação de 6 elementos. Tiago, por que vai ser igual à permutação de 6 elementos? Porque eu tenho 6 letras, P, R, E, M e O. Então, isso aqui vai me dar 6 fatorial. Se eu sei de cor o valor do 6 fatorial, o total, ele vai ser igual, então, a 720, que é o valor do 6 fatorial. Ah, Tiago, eu entendi. Lá na palavra cola, nós achamos 24 anagramas, você me mostrou quais são. Beleza. Aqui você vai me mostrar quais são? Jamais. A chance que tem de eu ficar fazendo 720 palavras aqui é absurdamente impossível. Mas, de novo, quando eu considero as letras da palavra prêmio, eu tenho que fazer algumas considerações. Aqui eu não tenho exceção. Então, eu tenho que observar que a palavra prêmio, ela me fornece 6 elementos. E quais seriam os 6 elementos? Uai, vamos lá. Ele me fornece o P, o R, o E, o M, o I e o O. Então, eu tenho 6 possibilidades aqui, ó, 6. Por isso que eu faço uma permutação de 6 elementos. É muito mais rápido ficar fazendo palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 720. Tá ferrado. É muito mais rápido que montar um PFC para isso. Basta permutar, basta trocar os elementos de posição. Outra consideração, Tiago, o acento é levado em consideração no anagrama? Não. A acentuação gráfica tem regra específica, né? Então, a gente não considera em momento nenhum os acentos. E se considerar, ele vai te dar algumas informações, mas nós não consideramos o acento de maneira nenhuma, a não ser que ele peça. Beleza? Bom, então feito os anagramas da palavra prêmio, vamos ao terceiro exercício, que também é de anagrama. Anagrama é muito importante dentro do estudo das permutações. Mas, agora eu vou tentar dificultar um pouquinho. Eu vou querer que você coloque esses anagramas em ordem. E aí, eu já pego um exercício banal, e elevo ele a um nível melhor, mediano. Então, agora já fica um exercício um pouquinho mais elaborado. Colocando os anagramas da palavra prova em ordem alfabética, então, se eu vou colocar em ordem alfabética, né, vai ser A, B, C, D e assim por diante, qual seria a posição da palavra pavor? Então, eu vou escrever todos os anagramas da palavra prova e ver aonde está o pavor. Bom, não é bem assim, mas o raciocínio seria bem próximo, né? Fazendo alguns modos mais interessantes de raciocínio aqui, do que sair escrevendo igual um louco todos os anagramas. Bom, querido, primeira coisa que eu preciso considerar nesse exercício é a palavra. Então, a palavra que me interessa é a palavra prova. Anagramas, basta trocar as letras de posição. P, R, O, V, A. Eu não tenho repetição, tenho 5 elementos. Então, para a gente não cometer absurdos, eu vou calcular o total aqui de palavras que eu consigo formar. Então, o total de palavras que eu consigo formar seria uma permutação de 5 elementos, que é igual a 5 fatorial. Então, lógico e evidente que esse total é igual. Bom, 5 fatorial é 120. Então, eu consigo formar 120 anagramas. Isso que o Tiago fez aqui é apenas um raciocínio para que você não erre o exercício em termos de quantidade. A palavra prova tem 120 anagramas. Agora, a pergunta é a seguinte: qual seria a posição da palavra pavor se eu vou colocar os anagramas em ordem? Então, se eu vou colocar os anagramas em ordem, eu começo do menor para o maior. Então, para isso,
eu vou ter que analisar quais são as letras que ele me fornece. Então, para analisar as letras que ele me fornece, é muito simples. Eu tenho aqui que utilizar a letra A. Deixa eu colocar aqui um parênteses. Tenho que utilizar o A. Depois, o O. P. R. E o V. Ó. Repara que eu estou colocando em ordem, né? A, O, P, R, V. Aqui estão todas as letras que ele me fornece. Então, repara que ele me fornece 5 letras. Quais são? O A, o O, o P, o R e o V. Então, eu tenho 5 letras. Agora, para colocar em ordem, é nessa ordem que o Thiago colocou aqui. Então, para analisar essa ordem aqui, eu vou, então, agora colocar os anagramas em ordem. Então, colocando em ordem, temos... Bom, aí agora eu preciso que você viaje comigo. Querido, o primeiro anagrama que me interessa, é bem simples e bem objetivo, né? São os anagramas que começam com A. Então, os anagramas que começam com A, ele vai começar com A e vai ter 4 letras posteriores. Por quê? Porque todos os anagramas que começam com A, o A é fixo. Vão sobrar 4 letras, O, P, R, V, para permutar. Então, basta a gente fazer uma permutação de 4, que é 4 fatorial, que é igual a 24. Lógico que eu posso fazer o mesmo princípio e estudar todos que começam com O. Todos que começam com O, eu fixo O e vão sobrar 4 letras. 1, 2, 3, 4. E aí, lógico e evidente que se começa com O, vai ficar o A, o P, o R e o V livre. Então, vão ser 4 fatorial, novamente, para permutar. E, novamente, 4 fatorial é igual a quanto? 24. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu coloquei todos os anagramas que começam com A, depois todos os anagramas que começam com O, e eu só vou permutando o resto. Então, isso é muito interessante. Isso é muito importante. Por fim, já começou com A, já começou com O, agora eu vou todos que começam com P. Só que eu tenho um problema. O P está na minha palavra. Se o P está na minha palavra, eu não posso calcular o P porque vai estar dentro o pavor. Então, eu vou fixar P, depois o A. PA é a primeira. Porque, olha, vamos lá. Se o PA é a primeira, vão sobrar 3 apenas. Então, vão sobrar 3. PA vão sobrar 3. Agora, repara que, infelizmente, também não posso calcular, porque pavor tem P, tem o A. Então, já acertei a primeira, já acertei a segunda, né? Eu tenho que ir para a terceira, PAO. Então, PAO, aí sim, vou permutar apenas 2. E se eu vou permutar apenas 2, vai ser 2 fatorial. E 2 fatorial é igual a 2. PAO, PAR. Agora eu tenho que calcular o PAR. Lógico que PAO, PAR, eu estou colocando em ordem. Na hora que chegou no PAR, novamente, só sobram 2. E se novamente só sobram 2, vão ser novamente 2 fatorial, que vai ser igual a 2. Então, já fiz PAO, PAR, agora é PAV. Opa, é o anagrama, PAV. Aí é fácil, porque
A, V, eu já acertei o P, já acertei o A, já acertei o V. Obviamente, primeiro vem o O e depois o R. Opa, achei o anagrama. Se eu achei o anagrama, vamos prestar atenção aqui agora, que inicialmente eu tinha 24 anagramas com A e 24 anagramas com O. Eu tinha aqui, então, 48 anagramas. Ó, 48 anagramas. Evidentemente que com P, na hora que eu fixo o P está certo. O P sai da brincadeira. Então, vou fixar o próprio, vai ficar PA. Só que o A também está na palavra pavor. Então, também não posso calcular PAO. Então, com PAO, só sobram duas. PAR, só sobram duas. PAV, opa, não posso calcular porque o V está na palavra. Então, se o PAV está na palavra, não calculo PAV. Vou para a próxima. PAV, O. Opa, o O também está na palavra. E aí vai sumindo aqui, ó. Você vai usando todas. Pavor. Então, até aqui eu tinha 48. Com mais duas aqui, ó, 48 mais duas, 50. 50 com mais duas palavrinhas aqui, 52. Então, quer dizer que pavor vai ser a 53ª, que até ali eu tinha 52 palavras. Então, até aqui, ó, vai ser a 53ª palavra. Então, a resposta do nosso exercício seria que pavor ocupará a posição 53. Vai ser a 53ª palavra quando eu coloco todos os anagramas de prova em ordem. Parece um pouquinho complicado você olhando aqui, porque que eu já fiz, não calculei com P, porque quando eu acerto a primeira letra, eu tenho que fixar a segunda. Até acertar a segunda. Eu já tinha acertado de cara a primeira e a segunda, então tinha que já ir fixar a terceira. Mas é bem bacaninha esse raciocínio, acho que você tem que saber fazer isso. O Enem já pediu para colocar números em ordem. Aqui o Thiago pediu para que você colocasse letras em ordem. Então, isso também é importante, isso também é interessante para a gente, dentro do estudo das permutações. Ok, queridos? Tranquilo? Então, mais um exercício feito. Evidentemente que agora nós vamos a um novo estilo de permutação, que nós vamos chamar de permutação circular. Tiago, o que é uma permutação circular? Quando que eu uso uma permutação circular? Bom, queridos, a permutação circular nada mais é aquela permutação onde eu tenho N elementos para N posições, isso é clássico, porém eu tenho N elementos para N posições, só que não são posições sucessivas, não são posições lineares, são posições circulares. É quando eu quero colocar esses elementos em uma roda, em um círculo, em posições pré-estabelecidas dentro de um círculo. E nesse caso, também é uma permutação simples, porque não podem haver elementos repetidos, dificultaria bastante. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando eu tenho uma permutação circular, é que eu tenho elementos para N posições circulares. E eu não posso ter elementos repetidos. Agora, Thiago, como que eu calculo uma permutação circular? Bom, já vou colocar direto para você a forma. A permutação circular, ela vai ser dada da seguinte forma. Permutação de N elementos vai ser N menos 1 fatorial. Então, eu tiro uma unidade do N. Se eu tenho 5 elementos em círculo, a permutação de 5 elementos em círculo é 4 fatorial. 5 menos 1, 4 fatorial. Se eu tenho 8 elementos em círculo, 8 menos 1, 7. Então, a permutação de 8, né, elementos em círculo vai ser necessariamente 7 fatorial. Então, a permutação circular de N elementos é N menos 1 fatorial. Agora, Thiago, por que a permutação de N elementos em círculo vai ser N menos 1 fatorial? Bom, queridos, porque
Quando eu vou colocar em círculo, quando eu pego essa roda e coloco ela para girar um pouquinho, as pessoas não mudaram de posição. A direita dessa pessoa e a esquerda dessa pessoa estará sempre as mesmas, porque eu só estou fazendo um giro. Então, para a gente tentar entender isso, vamos montar uma roda aqui de 3 pessoas. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma rodinha pequenininha aqui, onde nessa rodinha aqui, necessariamente, nós vamos colocar aqui 3 pessoas. Sei lá, aqui nós vamos colocar a pessoa verde, aqui nós vamos colocar a pessoa azul, e aqui nós vamos colocar a pessoa pretinha. Ah lá. Então, eu tenho aqui 3 elementos, o verdinho, o azulzinho e o pretinho. O que acontece? Eu poderia pegar essa roda, poderia pegar essa equipe e girar. Como assim girar? Bom, eu poderia pegar aqui ó, a cor pretinha e colocar aqui em cima. Evidentemente que eu poderia pegar o verdinho e colocar aqui embaixo. Evidentemente que eu posso pegar o azulzinho e colocar aqui embaixo. Só o que acontece? Dessa primeira roda para essa roda aqui, vamos pegar uma pessoa, por exemplo, né, de comparação, vamos comparar o verde. À direita do verde, né, e se põe lá na roda, né, à direita do verde vai estar o preto e à esquerda do verde vai estar o azul. Então, à direita, preto, à esquerda, azul. Compara aqui o verde, se põe lá na roda, verde. À direita, preto, esquerda, azul. A roda é a mesma. Eu só estou fazendo o que com ela? Rotacionando. Então, eu não posso rotacionar, eu não posso considerar o giro. Então, Thiago, qual é a outra forma que eu teria de montar essa mesma roda e essa mesma não, uma roda diferente, né, com esses mesmos elementos? Bom, eu iria fazer o seguinte, eu teria que fixar a pessoa verde, aí digamos que a pessoa verde está lá em cima, e eu teria que trocar o azul e o pretinho de posição. Então, o azul estava à esquerda do verde, ele vai à direita do verde, assim como o pretinho estava à direita do verde, ele vai para a esquerda do verde. Aí repara agora que essas rodas aqui, ó, de fato, são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque aqui o preto está à direita do verde, o preto aqui está à esquerda do verde. Diferentemente dessa primeira posição aqui. Aqui é a mesma, aqui não. Então, nas entrelinhas, o que eu teria que fazer para calcular a permutação circular? Eu teria que pegar o n fatorial, que era a permutação simples, normal, e dividir por n. Mas por que eu tenho que dividir por n? N é o número de rotações que aquilo ali pode acontecer sem alterar a posição. Eu só estou girando a roda, eu não estou trocando os elementos de posição. À direita de alguém e à esquerda de alguém estarão as mesmas pessoas. Você só está girando. Por isso que eu tenho que pegar n fatorial e dividir por n. Só que aí todo mundo sabe que esse n fatorial, ele poderia ser o n que multiplica o n menos 1 fatorial aqui, ó. N menos 1 fatorial. Lembre-se que o fatorial a gente pode parar onde a gente quiser, né? Dividido por n. E aí sim, você vai cortar esse n com esse n e vai sobrar apenas n menos 1 fatorial. Agora, lógico e evidente que o mais importante para mim é guardar a fórmula, o mecanismo da fórmula e saber utilizar a fórmula no momento correto. Saber utilizar a fórmula no momento oportuno. É isso que a gente vai fazer a partir de agora, e alguns exemplos banais, básicos, para que a gente aprenda. Depois a gente volta com exemplos um pouco melhores, né? Então vamos lá ao primeiro exemplo de permutação circular. Queridos, 4 amigos sentarão em círculo para fazer uma dinâmica. Determine de quantos modos distintos essa dinâmica poderá ser realizada. Então, primeira coisa,
são 4 amigos em círculo. Querido, se eu vou colocar 4 amigos em círculo, as posições são circulares. E, evidentemente, que para colocar esses 4 amigos, agora eu vou pegar aqui, ó, um vermelhinho, um azulzinho, um verdinho e um, vamos colocar aqui uma cor aqui mais diferente, roxinho. Tá aí. Então, eu tenho 4 amigos em círculo. Aqui eu montei uma posição, né? Que seria vermelho, azul, verde, roxo. Hipotético. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que o total de permutações aqui seria uma permutação circular de 4 elementos. E a permutação circular de 4 elementos é 3 fatorial. Eu tenho que tirar uma unidade, porque eu não posso contar o giro. Então, a permutação circular de 4 fatorial é 3 fatorial. Então, quer dizer que o total de rodas diferentes que eu consigo formar aqui é igual a 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O meu gabarito, ele é 6. Acabou. Então, eu poderia chegar aqui simplesmente de forma rápida e prática e falar que eu tenho 6 posições diferentes para essa dinâmica. Tiago, não acredito. Bom, você pode mostrar aí, não tem problema. Uma outra forma que tem de você fazer, se você esquecer que a formulinha da permutação circular tira uma unidade e coloca o fatorial, você pode pensar, né, de outra forma. Bom, eu tenho 4 amigos, então eu tenho uma permutação circular de 4 elementos. Vai ser 4 fatorial. Porém, eu preciso dividir por 4. Porque essa roda ela tem 4 giros onde eles não trocaram de posição. E 4 fatorial dividido por 4, bom, aí eu vou abrir o fatorial lá, ó, vai ser 4 vezes o 3 fatorial dividido por 4. Aí sim eu posso cortar o 4 de cima com o 4 de baixo, vai sobrar 3 fatorial. Opa! E aí sim, você vai lembrar que o 3 fatorial é igual a 6. Então, uma coisa é você decorar a fórmula, outra coisa é você entender que eu continuo fazendo a permutação simples, porém eu tenho que dividir pelo número de giros, que é o mesmo do número de elementos. Por isso que a permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. Muito simples, muito objetivo. Vamos ao segundo e último exercício desta aula. Bom, o exemplo 2 ele diz o seguinte, que 6 pessoas sentarão em uma mesa circular para um jantar. Determine de quantos modos distintos elas poderão ocupar a mesa. Bom, novamente, bem parecido com o anterior, eu não tenho condição ou restrição, eu tenho ali apenas uma roda. Nessa roda aqui eu vou colocar 6 pessoas. Então, sei lá, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, vou colocar para cá, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6. Ficou fora aí de posição aí, mas tá bom. Então, pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 pessoas na roda. Agora, eles vão formar um círculo, porque eles estão sentando numa mesa circular, então a permutação é uma permutação circular. Então, o total aqui vai ser uma permutação circular de 6 elementos. Se a gente lembrar que a permutação circular tira uma unidade, 6 elementos, vai ser 5 fatorial. Olha que fácil. Então, o total de formas distintas de sentar nessa mesa são 120 posições. Então, eu posso afirmar aqui que existem 120 modos diferentes de 6 pessoas ocuparem uma mesa circular. Ah, Thiago, eu vou fazer na mão. Bom, já não aconselho mais. O pequenininho ali de 3, a gente faz o de 4, né, que vai ser 6 posições, dá para fazer na mão. Agora, 120 já fica inviável. Já não convém, tem grande chance de você errar. Eu gostaria que você entendesse esse tipo de exercício,
que você tira uma unidade. E se fosse para apostar em uma novidade do Enem, seria isso aí, permutação circular. Eu, particularmente, acho que falta, né, lá no Enem, um exercício de permutação circular. Ainda não caiu, então, quem sabe não aparece. É simples, é fácil, e nem todo mundo sabe, mas você vai conseguir fazer a questão tranquilamente. Queridos, já já a gente volta para a parte 3 de permutações. Beijo do Titi, até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.